Está faltando uma porcentagem para confirmar se realmente virá. Não dá tempo de chamar mais uma outra pessoa para vir na quinta nos trazer uma palavra da parte de Deus. Meus irmãos, nós vamos começar uma nova reflexão a partir de hoje. Colocamos já no grupo da igreja, edificando, qual a temática que nós vamos refletir com a igreja. Quero agradecer a todos os irmãos do culto. Tem para mim para que eu agradecer, né, irmão? Mas é algo meu. Você é o primeiro culto, propriamente dito, do ano. A semana ela sempre é devagar, porque no comércio nem se fala. Eu trabalhei no comércio, a primeira semana, a segunda por aí no comércio, é um negócio arrastado, quase parado. E às vezes isso atinge até alguns irmãos da igreja. Não, é a primeira semana, eu vou pegar mais de folga. Mas graças a Deus pelo que veio hoje à noite aqui para aprender a palavra de Deus. Número muito bom, graças a Deus, né? Ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui em Números 21, versículo 5, a parte final do texto, quando o povo, falando contra Deus e contra Moisés, chegou a dizer a seguinte expressão: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Nós vamos refletir, irmão, na temática características do maná aplicados à palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, pela tipologia bíblica, que o maná, ele representa tanto a palavra de Deus como o próprio Jesus Cristo. Mas nós não vamos refletir no que diz respeito o maná em referência a Cristo. Nós vamos refletir o maná em referência ou aplicado à palavra de Deus. E isto aqui, irmão, nos traz ou nos trará grandes ensinamentos. Eu não vou trazer um material esmiuçado. Não, eu vou trazer somente algumas pontuações, certo? Que é um assunto rico, mas eu só se Deus chegar e querer iluminar meu entendimento para acrescentar mais coisas. Mas nós temos pelo menos 11 características do maná aplicados à palavra de Deus. Mas vejamos que o povo de Israel, quando saiu do Egito em direção a Canaã terrestre, e Deus proporcionou coisas boas para eles, chegou o momento em que Deus mandou um pão para o povo, que o povo não sabia, na minha linguagem, nem que bicho era aquele. Quando amanheceu o dia, se fosse na expressão nossa nordestina, dizia: que bicho é esse? Mas viram um negócio miudinho lá no chão e disseram: que é isso? O que quer dizer a palavra maná. Maná significa que é isso. E eles não sabiam o que era aquilo ali, mas foi o que Deus mandou para eles, o pão que Deus mandou para eles. E eles se alimentaram daquele pão, daquele maná que Deus enviou para eles. Mas houve um momento, irmãos, olha, o povo de Deus é terrível, irmão. Ninguém briga com o povo de Deus, não. O povo de Deus ora se zanga com Deus, e o povo de Deus ora se zanga até com o seu líder. Veja que o texto diz aqui, que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Nem Deus escapou da boca do povo, quanto mais Moisés, que era o líder deles. E o povo de Deus, irmãos, às vezes quando está estressado, nem Deus escapa também de falar. E por que Deus está fazendo isso? E por que não sei o que mais para lá? E para não ficar de quebra, disse: vamos falar também do líder também, que o líder também é outro. Aí mete o cacete também no líder. Mas veja que a temática aqui forte em análise é o fastio que o povo começou a ter do pão que Deus enviou. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja, irmãos, como eles chegaram a nomenclaturar o pão que Deus deu, tão vil, um pão
tão vil, imprestável. Um pão que não vale nada, nem uma pataca, que é uma moeda antiga nossa, né? Aqui do Brasil. Então esse pão não vale nada. A nossa alma está fastiosa deste pão que não vale nada. Irmãos, e como eu já disse, que o maná, ele, na tipologia bíblica, ele é aplicado à palavra do Senhor. Por que não dizer que nos dias atuais, até hoje, tem crente também que tem fastio do pão que é a palavra de Deus. Até hoje o povo tem fastio, não todos, mas alguns têm fastio deste pão que é a palavra de Deus. E desde que chegam a dizer, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Não mexa no celular não, irmãos. Preste atenção para vocês não ficarem desconectados da palavra de Deus. E para vocês ficarem antenados. Senão, vocês podem sair daqui e não aprender nada. Então, observe o seguinte, que o povo, ele chegou naquela época a dizer isso aí. No dia de hoje, irmão, não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. De jeito nenhum. Não é diferente. Ainda hoje tem crente que fica com fastio da palavra de Deus e ainda pode usar termos baixos no que diz respeito à palavra de Deus. O mundo, irmão, está indo de mal a pior. E a igreja, irmãos, não pode seguir o mesmo ritmo do mundo. A igreja não pode seguir o mesmo ritmo do mundo. A igreja tem que ser diferencial. Hoje nós temos o prazer porque nós temos uma Bíblia impressa, onde nós podemos carregar e temos o privilégio de lê-la. Mas há lugares aí afora que o povo não tem o privilégio de ler a palavra de Deus. E hoje nós temos, irmãos. Temos este prazer, este privilégio. E a gente precisa conservar isto em nosso coração. Nós precisamos conservar isto em nosso coração. Nós precisamos não ir no sistema deste povo aqui, ora, na época, o povo de Deus, que chegou a ter fastio da palavra de Deus. E quando o crente tem fastio da palavra de Deus, não lê a Bíblia, seja em casa. Quando o crente tem fastio da palavra de Deus, não gosta de culto de doutrina, porque o culto da palavra é o culto da doutrina. E quando você vê crente faltando culto de doutrina, é porque ele está começando a ter fastio do ensino da palavra de Deus. E crente que falta culto de doutrina, irmão, eu não vejo resultado positivo na vida de crente que falta culto de doutrina. Porque o ensino da palavra de Deus para a família sai aqui do altar. Sai do altar para todos nós. E quando nós começamos a perder culto de doutrina, é um sinal de que não está nada bem com a nossa vida. A gente pode, irmão, possibilidade de faltar um culto de doutrina, por uma questão de uma enfermidade, por um visitante inesperado chegar de supetão, e aí a gente, eita, agora como é que eu faço? E dá uma atenção. Agora todo cuidado é pouco. Um dia em um campo onde eu passei, tinha uma irmã que ela disse para mim e para a Sheila, toda vez agora que é para mim vir para o culto, aparece a pessoa lá em casa para atrapalhar de ir para o culto. Aí eu fiquei a primeira vez, a pessoa chegou, disse, não, vou ficar aqui, dá atenção. Ficou, conversou. Quando foi da segunda vez por diante, ela foi e captou, não, tem algo errado. Toda vez que é para o culto, esta pessoa está chegando para atrapalhar a minha pessoa de ir para o culto. E ela chegou e disse para a pessoa, olha fulana, eu não vou poder ficar com você aqui hoje. Eu vou para a igreja, hoje tem culto, eu não posso ficar aqui. Então, irmão, a gente tem que usar a inteligência que Deus nos deu para perceber se alguém que está chegando sempre no horário de nos impedir de vir ao culto não está sendo uma pessoa que esteja sendo utilizada pelo arqui-inimigo de Deus para tirar a nossa direção de vir ao culto. Então, todo cuidado é pouco. E o crente, irmão, nos dias atuais, quando perde fastio pela palavra, repito, não lê a Bíblia em casa.
Quando ele perde o fastio pela palavra, ele não faz questão de culto de doutrina, tanto fez como tanto faz, vinha culto de doutrina, não está nem aí, né? Eu sou crente há tanto tempo e eu sei viver a minha vida sozinho. Sabe não, de jeito nenhum. Você pode ter 100 anos de vida cristã, pode ter 100 anos de vida cristã. Se você começar a faltar culto de doutrina, sua vida vai desandar. Você vai perder rumo, você vai deixar de aprender a palavra de Deus, de ouvir os conselhos da palavra de Deus. Então não é bom um crente faltar o culto de doutrina. E eu digo isso, irmão, não é porque ele é pastor, é porque ele está dizendo isso aí, não. Porque desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu ando em culto de doutrina. E eu já disse uma vez para vocês e volto a dizer, quando uma pessoa aceita Jesus e eu tenho a oportunidade de me aproximar dela, eu digo, olhe, o que me ajudou a permanecer firme nos caminhos de Deus foi oração, a leitura da palavra de Deus, eu lendo a Bíblia sempre, eu estando no culto de doutrina e acima de tudo também, completando, eu estando na escola bíblica para aprender a palavra de Deus. Que a escola bíblica é uma extensão do culto de doutrina. E acima de tudo Deus, em primeiro plano, que eu pedi a Ele para Ele me ajudar a permanecer, Ele está segurando a minha irmã. Então, veja, irmãos, que hoje em dia, nós estamos em um tempo tão difícil, os irmãos viram aqui, quinta-feira, quando a nossa irmã veio louvar a Deus, o irmão Levi também estava aqui, mas ele tinha falado comigo, ele disse, olha, a igreja está bonita. Eu disse, não, mas isso aí é uma média. E quando vem visitante, isso é normal em qualquer lugar, aí é que o número cresce mais ainda. Mas o número dos nossos irmãos aqui, na terça, na quinta, é uma média de 60 pessoas, de 60 para riba. Né? Eu disse até assim, então está bom demais, pastor. Porque tem lugares aí afora que não é deste jeito. E até eu conversando com alguns pastores, amigos meus, eles ficam admirados, irmãos, quando eu digo o número de crentes que tem no culto de doutrina na nossa igreja. E ele diz, porque na minha, meu Deus do céu, na onde eu estou dirigindo, trabalhando, só o sangue de Jesus. É umas ovelhinhas perdidas que está lá. Então, é um sinal de que os crentes em determinados lugares estão tendo fastio da palavra de Deus. E aqui, irmão, eu e você precisamos ter cuidado para que este fastio não se apodere de nós. Porque se apoderar de nós, nós não vamos subir espiritualmente falando. Nós vamos declinar, até a gente ficar sem querer saber de culto, de doutrina, sem querer saber de escola bíblica, sem querer saber de ler a palavra de Deus. E isto não será bom para nós. Então, por isto que nós precisamos ver algumas características do maná, aplicados à palavra de Deus nos dias atuais, os quais servirão justamente para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na terra. Então, vamos ver aqui a primeira característica. Vamos para Êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16, versículo 4. Vamos ler aqui. Vamos dar uma pincelada mais em Êxodo, depois vamos para Número. Então, Êxodo 16, versículo 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então observe, meus amados irmãos, que nesse texto aqui, que é rico, mas nós vamos ficar apenas em uma partícula desse texto aqui. Quando o Senhor disse a Moisés: farei chover pão dos céus. Farei chover pão dos céus. Então, irmãos, o que nós olhamos aqui, que a Bíblia Sagrada, no que diz respeito ao maná,
na sua primeira característica aplicada à Bíblia, né, o maná, põe ou enfatiza que a Bíblia é o pão enviado por Deus. A Bíblia Sagrada é o pão de Deus enviado para nós. Então, nós temos a palavra de Deus. Antigamente era somente a tradição oral, né? Era a palavra sendo pronunciada oralmente, transmitida. Até que, enfim, chegou o meio e começou a utilizar pergaminho e etc. para escrever e deixar a palavra de Deus escrita para assim nos auxiliar e a gente se alimentar melhor. Então a Bíblia, irmãos, ela é o pão do céu, ela foi enviado de Deus para nós. E a gente não pode, irmão, desprezar este livro. Se a gente tem este livro, por que deixar ele empoeirado na estante? Por que deixar empoeirado em um móvelzinho pequeno que está do lado da nossa cama? A gente precisa abrir este livro, irmão, para ler, para comer. Nós só cresceremos espiritualmente se lermos o livro de Deus, irmãos. Nós seremos alimentados se a gente ler o livro de Deus. É a mesma coisa, meio-dia. Está chegando meio-dia, o almoço está, bem dizer, pronto. Quando menos espera, está lá toda a comida na mesa, né, posta para a gente se deliciar. Mas a gente só vai encher o bucho se a gente sentasse à roda da mesa, pegar um prato, pegar o talher e começar a se servir para a gente poder alimentar o nosso organismo. Mas eu posso ficar sentado na cadeira, olhando para a comida e somente olhando e vendo os outros enchendo o bucho e eu somente olhando. Eu mesmo disse hoje, eu estou cheio. Chegou a hora do almoço, eu disse, eu estou cheio. Eu não estou afim de comer, não. Mas, irmão, só foi eu sentar na mesa, né? Sentar na cadeira, sentei, vi a comida. Eu disse, mas eu vou comer assim mesmo. Aí eu peguei, fui botando um negocinho, botando outro. Pronto, quando botei, deixei o prato limpo. Porque dizem que a vontade de comer é como uma coceira. Quando você começa a coçar, você não quer parar mais. Aí é que nem comida. Quando você começa a encher o buchozinho, você não quer mais parar. Mas veja, eu poderia muito bem ficar lá e vendo tudinho em casa comendo e eu só olhando. E a comida lá posta. Mas não, eu tive que pegar os elementos para colocar no prato e poder levar à boca e alimentar meu organismo. Então nós só nos alimentaremos da palavra de Deus, irmãos, se a gente pegar o livro de Deus, abrir e agora eu vou ler. Diz que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando para nós. E quem quer ouvir Deus falar é somente ler o livro de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é somente de pão, né? Pão francês, pão de coco, seja lá que tipo, não é somente de pão não. Mas o homem se alimenta espiritualmente falando do livro de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então vamos comer este livro, irmão, vamos comer. Nós vivemos em um tempo rico, irmão, rico. Todo tipo de Bíblia de estudo nós temos nos dias atuais. Lançaram uma recentemente que foi a Bíblia dos Reformadores. Essa, até onde eu saiba, é a Bíblia de estudo mais atual. A Bíblia dos Reformadores. Uma Bíblia boa, por sinal. E nós temos tanto tipo de Bíblia. No dia da Bíblia, Sheila perguntou, tu não vai não colocar lá na igreja um mostruário das Bíblias de estudo? Eu estava com vontade de fazer isso. Vou não. Mas eu tenho aqui em casa, irmãos, algumas Bíblias de estudo. A Bíblia do papai, a Bíblia do evangelista, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia de cronologia bíblica. É tanto tipo de Bíblia de estudo que eu tenho aqui guardada. Eu tenho essa Bíblia agora dos reformadores. Eu acho que eu devo ter umas 15 ou 20 Bíblias de estudo aqui em casa. Eu poderia ter feito realmente esta exposição com esse material para a gente ver. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tempo é o tempo mais rico que nós temos da palavra de Deus. Mas também é o tempo de analfabeto bíblico que nós temos. É o analfabetismo bíblico, irmãos.
Porque o povo não quer saber de alimentar a alma com a palavra de Deus. O povo não quer ler a palavra de Deus, não quer estudar, não quer abrir a Bíblia. A gente pode navegar na internet, que não é errado não. Agora, que você dedique um tempo para você também ler a palavra de Deus. Pegou um texto, fique ali remoendo aquele texto, extraindo de Deus algo para a sua vida. Quem sabe você vai notificando alguma coisa. Então a gente precisa, irmão, se alimentar deste pão de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que Ele enviou do céu para mim e para você. Agora, o que adianta termos a Bíblia e a gente não ler a Bíblia Sagrada? A gente não se alimentar do livro de Deus. O que é que vai adiantar isso aí? Ter um livro somente para colocar debaixo das axilas para vir ao culto? Não, hoje é culto, eu vou levar a Bíblia. Hoje é escola bíblica, eu vou levar a palavra. Hoje é domingo, eu vou levar a palavra de Deus. Não. Nós precisamos alimentar com a palavra de Deus. Nós temos muitos crentes analfabetos de Bíblia. Essa é a realidade. As doutrinas básicas da fé cristã. Tem gente, irmão, que tem 20 anos de vida cristã e ainda não sabe quais são as doutrinas básicas da fé cristã. A doutrina da salvação, meus irmãos. Tem gente que ainda fica se embromando 20 anos de vida cristã, 30 anos de vida cristã e ainda não sabe de nada. Por mais que ela seja riquíssima, esta doutrina, como as outras, mas, irmãos, pelo menos o ABC da doutrina da salvação, a gente precisa saber. Mas como saber? Se a gente ler, se a gente alimentar a nossa alma, o nosso espírito com este pão que Deus mandou para mim e para você. Então vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia, pega uma caneta, pega um blocozinho de papel, vá lendo. Se não, eita, essa palavrinha aqui, você grifa, lhe chamou a atenção, grife aquela palavra, vai para o dicionário. O que quer dizer essa palavra aqui? Você vai no blocozinho e anota, quer dizer isso aqui. Você vai lendo, aí de repente surge outra coisa aqui e tal. Você vai lendo, vai notificando. Quando menos espera, você tem um material de apontamentos. Um material de apontamentos para você, quem sabe no culto ao ar livre, você pregar sobre a salvação. Então nós temos hoje, irmão, um rico material para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Temos cursos de teologia, irmãos, para fazer. Agora é lógico, não, é pago, tudo bem, é pago. A cuidado com qual curso você vai querer fazer teologia, para depois ali não ter veneno, porque nem todo curso de teologia é correto, por causa de quem está ensinando. Livros, irmãos, por que não adquirir livros? Livros que possam fazer você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Olha, eu acho livros de romance cristão, né? Eu gosto mais de romance cristão. Hoje, gostava, né? Que hoje não leio não. Não é porque é pecado, não é porque eu estou mais voltado em outra área. Mas quando eu era novinho, jovenzinho, aí eu adquiri o livro romântico da CPAD, que fala sobre esperança. Eu esqueço o nome do título do livro. Um livro muito bom, foi feito por um pastor. Ele escreveu aquele livro para mostrar ao jovem o perigo que ele corre se ele olhar para as coisas do mundo. Enquanto houver esperança, enquanto resta esperança, alguma coisa assim da CPAD, esse livro. Mas um livro muito bom. Livros bibliográficos que falam a história do personagem, eu tenho. Eu tenho sobre Ana, eu tenho sobre Heróis da Fé, tem outros aí que ali a gente vai lendo a história daqueles personagens e a gente vai vendo como eles viviam e vai nos inspirando, pedindo a Deus para ter uma vida digna cristã como eles tiveram também. Eu tenho um livro que eu comprei, ainda não li, dentre outros, que é sobre a esposa de Martinho Lutero. Eu tenho um livro que conta a história dela, está aqui comigo, e eu pretendo lê-lo, mas a maior parte dos meus livros são livros de estudo. E quando eu era novinho, irmão, não é que eu estou velho, não, eu só estou com 50 anos, mas quando eu era mais novo ainda, com meus 14 anos por aí afora, eu já disse a vocês
eu comprava livros, eu comprava o Mensageiro da Paz, a Jovem Cristão, Revista Obreiro. Eu comprava tudo isso aí porque eu queria adquirir conhecimento da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, um dia eu li um texto, e José não conheceu a Maria. Eu disse, oxi, como é que José não conheceu Maria? Porque aqui não está dizendo que José, nessa questão atual, não era noivo de Maria. Como é que diz que ele não conheceu Maria? Veja só, irmã, broquice, não é broquice, é broquice espiritual, né? De conhecimento. Então depois eu fui entender que aquele não conhecer fala da relação sexual, que ele não teve relacionamento sexual com Maria. Então são outra expressão, até os dias de hoje. Eu disse, oxe, até os dias de hoje. Veja a broquice intelectual minha. Poxa, até os dias de hoje, mas foi até os dias de hoje, da época em que se escreveu aquela expressão ali. Então, outros textos também me deixavam grilado, mas esses grilos foram saindo a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, andando no culto de doutrina e andando na escola bíblica, complementando com a leitura de bons livros sacros que orientaram-me na questão de conhecer a palavra de Deus. Então nós estamos precisando disto, irmão. É de voltar a essa questão de comer o livro de Deus, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, para que a gente cresça. Há um texto na Bíblia que diz, irmão, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu quero só graça, só poder. Você vai ser um crente fanático, que vai ver demônio até no prego que está no banco da igreja. Não, de jeito nenhum. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, irmão, nivelado. Os dois juntos, um crescimento na graça e um crescimento no conhecimento. Esse crescimento tem que ser ajustado, nivelado, nem mais e nem menos, mas completamente nivelados. E a gente precisa fazer o quê? É ler a Bíblia. Vamos comer esse livro sagrado. Olha o que disse aqui o profeta Jeremias no capítulo 15 e versículo 16. Jeremias 15, 16. Veja aí o que foi que ele disse. Jeremias 15, 16. Daqui a pouco eu vou pedir a ajuda de vocês para não ficar um culto tão monótono, um ensino tão monótono. 15, 16 de Jeremias está escrito: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor Deus dos exércitos. Então veja, irmão, que foi logo achando. Olha, e naquela época, todos nós sabemos que naquela época, vamos basear-nos em Jeremias. O livro de Jeremias não tinha capítulo, não tinha versículo, de jeito nenhum. Era um livro sem capítulo e sem versículo. Aí você imagine a dificuldade para se achar um texto. Mas se lesse, acharia, como Jesus chegou a achar. Como diz lá nos evangelhos, que Jesus achou o que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele achou. Se achou porque ele procurou, porque ele sabia manusear. Então veja que o profeta Jeremias, quando ele achou as palavras, ele demorou. Eu vou demorar para comer. Não. Achando-se as tuas palavras, logo, imediatamente, rapidamente, ligeiramente as comi. Ligeiramente, logo, rapidamente, imediatamente as comi. Então veja, irmão, que Jeremias, ele não deixou a palavra de Deus de lado. Quando achou, ele foi logo como esfomeado. Como esfomeado. Foi-se embora como esfomeado. E aqui eu quero abrir um parênteses que está vindo à minha mente, que agora servirá como uma orientação. Irmãos, em todos os nossos eventos, em eventos que a gente for na casa dos outros, a gente não pode ir como um esfomeado, irmão, né? Com uma sacola, com um depósito. Deixa eu despejar aqui e bota aquele prato grandão.
sabendo que tem muita gente ainda para comer. Seja nos nossos eventos, seja na casa dos outros, quando a gente for, a gente pega o nosso prato e a gente vai colocando uma quantidade ali razoável, sabendo que tem outras pessoas também para encher o bucho. E os depósitos ficam em casa, porque isso aí, irmão, não é bom de jeito nenhum. Como foi feito uma vez um aniversário de Semaías, lá em um campo onde a gente passou, e quando acabou o trabalho, tinha gente da igreja que entrou na cozinha de casa, querendo pegar os doces salgados e botar em depósito para levar para casa. Isso se chama má educação. Má educação. E o povo de Deus não pode ser mal educado ou mal educado, não. O povo de Deus é para ser um povo educado. Um povo que sabe se comportar. Não um povo mal educado. Mas no tocante à Bíblia, irmão, a gente tem que ser esfomeado. Tem que ser esfomeado. Agora, seguir a recomendação que está em Provérbios. Come o que te basta. Come o que te basta. Deixa um pouquinho para os outros também. Tem que ser esfomeado, mas comer o que nos basta. O que é para a gente, o que é para os outros, é para os outros. Então, quando lermos a palavra, vamos imediatamente comer. Vamos comer a palavra de Deus. Porque este livro aqui de Deus, ele foi feito para nós, deixado para nós. E a gente precisa alimentar. Quem ensina na escola bíblica, irmão, quem é professor de escola bíblica, tem que devorar a Bíblia Sagrada para não ensinar besteró na sala de aula. Como em um lugar onde eu passei, que um professor ensinou que, olha, irmão, não é nada demais você comer sangue. Não, de jeito nenhum. É muita coisa e é errado. Biblicamente falando, é errado comer sangue. Mas um professor de escola bíblica na sala de aula disse que não tem nenhum problema não. Então, veja, irmão, se o pastor ensinar uma besteira aqui, meu Deus do céu, quanta gente não vai estar aí contaminada? E se um professor de escola bíblica lá na sua sala ali ensinar besteira também, quantas cabeças não vai deixar ali encucada? Que aprendeu alguma coisa errada. Um professor, uma certa feita, ensinou que inferno e lago de fogo é a mesma coisa. Nananina não. Biblicamente ou teologicamente, de forma alguma. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra coisa. O inferno vai ser jogado no lago de fogo, que é ali a sentença final para todos os ímpios. Então, o inferno e paraíso são estados intermediários. Quem vai desta vida antes do arrebatamento vai para o paraíso, estado intermediário, já está gozando as delícias celestiais. Quem vai daqui e parte sem Cristo vai para o estado intermediário chamado inferno, onde o bicho não morre, fica lá. No final de tudo acontece o arrebatamento, os salvos em Cristo fiéis sobem e vão para o céu de Deus, propriamente dito. E outros que ficarem aqui após o arrebatamento, que vai ter a grande tribulação, muitos darão a sua vida por Cristo, vai para Cristo. Outros não vão querer saber dar a sua vida, vão servir ao anticristo, a Satanás e ao falso profeta. Eles serão mortos e lançados no inferno. No final de tudo, todos os ímpios serão jogados no lago de fogo, quando acontecer o juízo do trono branco. Então, inferno é uma coisa, trono branco é outra coisa. Não vamos embrulhar o negócio não, porque não vai dar pé. Não vai dar certo de jeito nenhum, irmão. Não vai dar certo. A gente tem que ler a Bíblia e ler com cuidado, pensando, refletindo, meditando. Será que isso é correto? Eu leio o livro, irmãos, mas nem tudo que está no livro ali, as referências bíblicas, eu concordo. Porque quando eu leio a referência bíblica e leio a expressão que a pessoa citou, eu vejo, não, isso aqui não tem nada a ver com a expressão que a pessoa está escrevendo aqui. Então, não pode ser o maior teólogo do mundo. Pode ser o maior teólogo. Botou a referência ali, eu vejo, não, eu não vejo concordância. E na realidade,
não vejo mesmo concordância com aquilo que está escrevendo, com o versículo que está pontuando, ou querendo referendar aquilo ali. E às vezes eu nem coloco esses textos, porque eu vejo que não tem fundamentação, então não é fácil. Quem ensina na escola bíblica tem que ter todo o cuidado. Leia a lição, releia a lição, veja os versículos bíblicos, veja que está tudo ali direitinho, para que eu e você não venhamos passar. A gente pode passar de uma maneira inadvertida, se a gente tem uma certa segurança, né? Vamos assim dizer, ia dizer uma palavra mais complicada e enganchou aqui. De uma maneira que a gente não tinha tanta segurança, de repente a gente passa e a gente acaba se perdendo. E outros se perdem também. Então todo cuidado é pouco, irmãos. Todo cuidado é pouco. Vamos ler, pronto. Está vindo à minha mente aqui. A parábola do rico e do Lázaro. Está errado, não é parábola. Mas tem aqui, pastor, aqui a parábola do rico e Lázaro. Mas ali não é uma expressão que foi inspirada por Deus. Foi alguém que fez as divisões e colocou ali só para a gente se ater com a situação. Mas ali não foi uma parábola. Todas as parábolas, se vocês observarem, ditas por Jesus e até no Antigo Testamento, elas não têm nome próprio. Uma parábola, irmão, não tem nome próprio. Não tem nome próprio. E nesse quesito citado, a parábola do rico e do Lázaro, como está escrito nas Bíblias, ali não é uma parábola, ali foi um fato real. Ali tem nome próprios: Abraão, Lázaro, lei, Moisés, a lei e os Moisés, que refere-se aos rolos sagrados. Então ali não é uma parábola, ali foi um fato, ali aconteceu de verdade. Aquele Lázaro existiu, aquele rico existiu, e um estava, na nossa expressão, na boa, e outro estava na pior. Certo? Então, pronto. Outra questão, eu sonhei com alguém da minha casa que morreu e veio a mim em sonho e falou que está tudo bem. Não, está errado, de jeito nenhum. Não tem fundamentação bíblica, mas tem crente que ainda vai nessa onda. Tem crente que vai nessa onda. Neste texto do rico e do Lázaro, vocês se lembram que o rico pediu para manda alguém lá falar com meus irmãos, alguém daqui ressuscite, vai lá falar com meus irmãos. Não, os que estão aqui não podem passar para lá e nem de lá para cá. Olha, aqui já era, está aqui, está ali, ninguém volta. Só o filme O Ghost, eu acho que é assim que chama, que mostra isso aí, mas isso não tem fundamentação bíblica, de forma alguma. Não tem, irmãos, mas tem crente que ainda vai na onda. Mas tem que ler Bíblia, irmão. A gente precisa ler a palavra do Senhor, ver direitinho, ter cuidado. Nós não podemos criar doutrinas, irmãos, segundo o nosso pensamento. Não, mas o meu pensamento é esse aqui. Não, o seu pensamento não vale nada, nem o meu. Porque o que a Bíblia diz é isso aqui, ó. É isso, acabou e ponto final. A gente não pode, irmão, querer fazer doutrina da nossa parte. Doutrina é doutrina, está aqui, ó. Mostra aqui, ó. Como o irmão, já contei para vocês, uma vez o irmão ficou viúvo, queria se amigar com a irmã para não perder os benefícios, né? Os benefícios dele. Aí eu disse: não pode não, irmão. Eu não concordo com a doutrina da Assembleia de Deus. Por quê? Mas quando estava casadinho, concordava. Depois que ficou viúvo e querendo casar com uma irmã, aí agora não estava concordando mais. Eu disse: meu irmão, se o senhor casar, o senhor vai estar pecando. E o senhor pecando, o senhor vai para a disciplina. O senhor é um obreiro na casa de Deus. Eu não concordo com a doutrina da Assembleia de Deus, não. É muito errado isso aí, mas não. Certo é certo e errado é errado. A gente tem que ter cuidado, irmão, com o que a gente ouve, com o que a gente lê, e ver se aquilo que estamos ouvindo e lendo, se tem fundamentação na palavra de Deus. Se não tiver, bota na descarga e vai-te embora, porque não tem proveito. Vai trazer complicação para você. E a gente tem que estar atento. Agora, para isso, tem que comer a Bíblia, tem que comer o livro de Deus, tem que alimentar a alma, tem que alimentar o espírito humano com a palavra de Deus, para você comer, e você vai crescendo em conhecimento, você vai tendo estudo bíblico, e etc.
E você fica um cristão estruturado na palavra de Deus. Estruturado na palavra de Deus. Dias atrás, irmãos, eu estava vendo uma página do Instagram da mocidade da minha igreja mãe, lá em Viçosa. Né? A página do Instagram parece que é chamar dos para fora, um negócio assim. E eu vi essa página do Instagram dos jovens. E o que tem aquela página ali, pastor? Veja o que fez me lembrar por um tempo que eu passei lá quando fui coordenador da mocidade. Quando eu fui coordenador da mocidade lá em Viçosa, o que eu fazia com a mocidade? Eu já disse para vocês, mas tem alguém que não ouviu. Eu pegava, segunda-feira tem um culto com os adultos, vamos assim dizer, que o pastor Jeremias de saudosa memória marcava. Eu dizia, pastor, eu vou ter o culto com os jovens em outro lugar. Ele disse, vá-se embora, Silvio. E eu, juntamente com alguém, pegava a caixa de som, microfone, levávamos para a casa da pessoa onde ia ser feito o culto, e eu esperava a mocidade chegar. Quando a mocidade ia chegando, eu olhava até no Machadão, umas 10h07, já tinha um número razoável. O que acontecia? Eu começava o trabalho, e às vezes já botava um moço ou uma moça para louvar com os hinos da harpa cristã, um moço ou uma moça eu mesmo para fazer a leitura da palavra de Deus. Eu ia dando oportunidade para alguém, ou quando não, eu ficava só orientando, olha, você vai moderar o trabalho, fica aqui do meu lado. E eu fui orientando, ó, fulano, diga assim, faça assim. E fui orientando, como eu fui orientado, ensinado. E fui, e de repente o trabalho ficava bom, aquele negócio, um número de 20 jovens às vezes, ou 30 jovens na época, ia para o culto ao ar livre. E anos e anos mais tarde, irmão, quando eu olho, eu vejo essa parte da mocidade lá em Viçosa, e eu relembro quando eu fui coordenador. Eles se reúnem em locais em Viçosa, com uma caixinha de som, o meu sobrinho com o teclado, outro com o violão, e gente lá pregando, louvando a palavra de Deus. E isso fez me refletir o tempo que eu vivi lá e que eu cooperei com os da minha época, que essa geração agora é nova lá, né? Com os da época, ensinando a eles no que diz respeito o trabalho na casa de Deus, como moderar um culto, a questão de pregar a palavra de Deus, orientando a eles no que diz respeito à palavra de Deus. Era 1 hora de ministração da palavra de Deus nas minhas reuniões com os jovens, 1 hora. E nesse romper de ano, teve um camarada que mandou uma mensagem para mim, que é o Tony. Hoje ele está afastado do Evangelho, há muito tempo, então não está afastado do Evangelho. E ele mandou uma mensagem para mim e tudo. E eu disse, que este ano seja o ano da sua reconciliação com Deus. Que você volte para Cristo nesse ano, porque o negócio não está brincadeira. Aí arrochei um pouquinho de mensagem para ele. Aí ele retornou para mim e disse, eita Silvio, eu sei que você é desse jeito mesmo, você está aí. E a gente conversou um pouquinho, e ele relembrou, irmãos, o tempo enquanto estava na igreja, e a situação que nós vivenciamos no que diz respeito a ensinar a mocidade da minha época com a palavra de Deus. Era alimentar os jovens com a palavra de Deus. A escola bíblica era Bíblia, enchia o povo com Bíblia, não era com linguiça, não era Bíblia. Encher o povo com Bíblia. Tome Bíblia, coma a Bíblia, encha a sua alma de Bíblia, alimente a alma com a palavra de Deus. E a gente precisa disso. Nós precisamos, irmão, deste pão de Deus enviado para nós, para alimentar a nossa alma cada dia. E a gente ficar baixo assim, não, eu vou comer depois, vou comer. Hoje é a primeira terça-feira do ano, eu não vou comer não a doutrina de hoje não, eu vou comer outro dia. Quem sabe na segunda terça do mês eu vou lá comer a palavra. Mas irmãos, quem tem fome não espera, quer saber de comer a palavra de Deus. Eu já disse a vocês, está na internet, estava lá um número de pessoas esperando se abrir as caixas para que quando fosse retirando os livros de Deus e fosse pegando, era deles pegando o livro de Deus, abraçando e chorando porque tinha recebido a palavra de Deus. Em outros lugares era rasgando folha a folha, tome essa folha, coma. Quando você comer, quer ler, aí você traz para mim e eu dou a minha folha para você comer também a palavra de Deus. Mas hoje,
Parece que tem crente que está com fastio da palavra de Deus, mas não tem fastio de outras coisas, não tem fastio de estar andando por aí afora, não tem fastio de estar à frente de uma televisão para assistir uma novela na hora do culto, não tem fastio de ficar na porta de casa, não é pecado, mas no dia de culto, você sabendo que tem culto que é para estar na casa de Deus, e você fica em casa, você está pecando. Mas é pecar, é pecar. Saber que tem culto, você pode vir, e você não vem e fica em casa, ou vai para outro lugar, você está pecando. Você está errando o caminho, porque a palavra pecar significa errar o alvo. É como um flecheiro pegar aqui, tem um alvo ali, ele vai e de repente a flecha vai para a direita em vez de ir para o centro do alvo. Então pecar quer dizer errar o alvo. E quando nós sabemos que tem culto, irmão, e a gente não vai, a gente está errando o alvo. Eu não vou para o culto não. Você está começando a ficar com fastio. Você está começando a adoecer espiritualmente falando. E adoecendo espiritualmente, você pode ficar numa complicação de ficar na UTI espiritual, entre a vida e a morte. Então é melhor, irmão, a gente repreender o fastio. Está repreendido o fastio, eu vou para o culto hoje. Vai-te embora que eu quero saber de me alimentar com a palavra de Deus. Mas vamos adiante, irmão, vamos para a segunda característica do maná aplicado à palavra de Deus. Números, vamos agora para Números. Números capítulo 11, versículo 7. Números capítulo 11, versículo 7. Números 11, versículo 7. Eu vou pedir à mocidade, toda a mocidade, ler esse versículo, pausado e bem bonito, toda a mocidade. Números 11, versículo 7, leia para mim. Pode ler, toda a mocidade, 11, 7 de Números. 1, 2, 3... Amém. Tomaram café não, os bichinhos. Mas é assim mesmo, fica meio, né, brinco, mas eu sei que não é fácil não, para a gente ler em conjunto também a palavra. Olha, irmão, veja aí, que o texto diz que o maná era como semente de coentro. Hoje eu não vou abordar uma reflexão mais aprofundada nesse quesito aqui. Eu tenho outro assunto, só com essa questão aqui, mas eu vou dar só uma pincelada. Veja que nós vimos aqui, irmão, a expressão, um vocábulo, melhor dizendo, como, quer dizer semelhante. E era o maná semelhante, semente de coentro. Ô irmãos, nós conhecemos o que é um coentro. Acredito que todos nós conhecemos a semente do coentro. Bem redondinha, pequenininha. E veja que a declaração aqui, ou a designação do maná, é que ele era semelhante à semente de coentro, bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha. E a gente pode olhar aqui, mas pastor, qual é a característica deste maná que a gente vai aplicar à palavra de Deus? Olha, irmão, o maná era semelhante à semente de coentro. O que o coentro é, irmãos? O coentro é um condimento. O coentro é um condimento. É um condimento. Se faltar o coentro para uma dona de casa, para ela colocar ali no alimento, para dar aquele cheiro, para dar a questão o tempero, o aroma, o sabor da comida, está faltando o condimento chamado coentro. E o maná, irmãos, semelhante à semente de coentro, veja só, o coentro é um condimento. Tem a finalidade, eu coloquei aqui, tem a finalidade de temperar, aromatizar, saborizar e ou conservar alimentos. Então veja que o maná, aplicado à palavra de Deus, como condimento, irmão, tempera,
a nossa vida. A palavra de Deus tem a finalidade de temperar a nossa vida. A palavra de Deus, como condimento, ela tem a finalidade de aromatizar a nossa vida, de dar sabor à nossa vida e, quem sabe, conservar a nossa vida. Então veja, irmão, que característica bonita do maná referente à palavra de Deus, no ponto aqui, como semente de coentro. Como semente de coentro. Então a palavra de Deus, ela tempera a nossa vida, irmão. Às vezes a nossa vida, pronto, vamos lá. A dona de casa está preparando o negócio ali, se ela esquecer o coentro, ou esquecimento, ou por faltar o coentro, faltou um tempero forte naquele alimento ali. E na nossa vida a palavra de Deus é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. A palavra de Deus, ela tempera a nossa vida. Às vezes a vida está muito aguçada, muito aperreada. Aí quando a gente vai ler a palavra de Deus, ela vem temperando para normalizar talvez alguma situação da nossa vida que esteja muito aguçada, tirando a nossa paz, o pensamento aguçado nos problemas do dia a dia, na conta a pagar, na energia que está para pagar, na água, quem sabe no gás que está para faltar. Aí, eita, chega. Aí a palavra de Deus, quando a gente lê, ela vem e tempera, normaliza. Olha, irmão, o condimento, ele chega mesmo até a expulsar aquilo que não presta do nosso organismo. O condimento serve como antioxidante. E a palavra de Deus, ela é antioxidante. Ela tira o que não presta da nossa vida. Ela tira a soberba, ela tira o orgulho, ela tira a mesquinharia, ela tira tudo que não presta da nossa vida. Então esta palavra de Deus aqui, como tempero, ela não pode faltar na nossa vida. Ela vai temperar a nossa vida, ela vai dar sabor à nossa vida. Às vezes está que nem Mara, como eu falei, está que nem Mara, as coisas amargas. Aí vem Noemi, vem Ruth, às vezes está que nem aquela mulher chamada Noemi, passando por momentos adversos, perdeu os filhos, perdeu o marido, e agora a situação dela não é uma das boas, mas ela está lá. E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida tem se tornado amarga. Deus tem permitido com que a amargura entrasse na minha vida, permeasse toda a minha vida. Então não me chame de Noemi, me chame de Mara, de amargura. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de tirar a amargura da nossa vida, de dar sabor positivo na nossa vida. Eu vou fritar um ovo aqui. E quando você frita o ovo e se esquecer do tempero, irmãos, e está faltando alguma coisa, está faltando algo. É o temperozinho, fica sem sabor. Mas quando você coloca um temperozinho assim, fica um ovo maravilhoso. Você chega, lambe os dedos, porque tinha um temperozinho naquele ovo que foi frito. Então veja que a palavra de Deus, irmão, como condimento, coentro, ela tem o poder de dar sabor à nossa vida, de dar aromas na nossa vida, né? de conservar a nossa vida. E você vai dizer: mas pastor, será que isso é verdade? Vamos aqui para 2 Timóteo. As senhoras, o departamento de senhoras vai ler esse texto, viu? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, departamento de senhoras. 3,16 de 2 Timóteo. Departamento de senhoras acharam? Se acharam, digam amém. 3 acharam. 2 Timóteo 3,16. Leiam, 1, 2, 3. Olha aí, irmãos, a palavra de Deus como coentro, temperando com o ensino, temperando, redarguindo, cooperando na correção, ou temperando na correção, temperando na instrução em justiça.
Então veja que a palavra de Deus, ela tempera, ela dá sabor, ela conserva, ela aromatiza a nossa vida, irmão. Às vezes a gente está meio assim, aí ela diz, espera aí que eu vou dar uma temperada aqui na vida de Silvio, aí vai e me corrige. Eita, alguma coisa na minha... Aí, espera aí que eu vou aqui, eu vou temperar a vida de Silvio, dando esse ensino aqui, ensinando a Silvio com isso aqui. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é como coentro, ela tempera a nossa vida. É um condimento que não pode faltar. Então você tem esse condimento na sua casa? Tenho, pastor, esse condimento chamado Bíblia. Então coma, leia este livro. Este livro vai fazer coisas tremendas na sua vida. Como diz aqui, este livro vai lhe ensinar. Este livro vai lhe redarguir. Este livro vai lhe corrigir. Este livro vai lhe instruir em justiça, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Cronologia, irmãos. Quem é que gosta das cronologias? Misericórdia, deixa eu fugir das cronologias. Quantas das vezes eu fugi das cronologias lá em Crônicas? Quantas das vezes? Fugia. Quando chegava... Eita, peraí. Eu acho que é a partir do capítulo 4, mas deixe-me confirmar aqui. Deixa eu ver aqui, Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, alei-me, capítulo 7, capítulo 8, vem ainda o capítulo 9, com genealogias. Irmão, quantas das vezes eu fugi destas genealogias? Quantas das vezes eu fugi disto aqui? Mas depois, irmãos, eu fui, com a graça de Deus, sendo conscientizado da importância de ler as cronologias. Aí eu disse, eu vou ler as cronologias, vou pular mais não. Aí quando eu fui lendo as cronologias, devagarinho, aí veio alguma coisa na mente, eu fui grifando aqui, alguma coisa aqui, ó. Vocês sabem que os continentes foram separados, mas antigamente era só um continente, pedaço de terra, ele era um só, todo pedaço de terra era um só. Não existia continente A, continente B, não existia nada dessas divisórias de jeito nenhum. Mas com o passar dos anos, do tempo, houve um momento que a terra ela foi se repartindo. A terra foi se repartindo. E quando você olha para o mapa mundi, você vê que realmente é como se fosse um quebra-cabeça. Quando você olha assim, você vê se juntar, você vê que tudo ficará como uma coisa só, um pedaço de terra só. Então veja, eu fui lendo as crônicas, foi uma deixa que veio aqui à minha mente, porque eu vi esse texto aqui de 1 Crônicas 1:19. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Aí eu vi, olha, repartiu a terra. Aí eu fui lendo aqui, fui lendo, aí eu fui descobrindo os descendentes de Abraão com Isaac. Aí vem a questão aqui, ó, de o primogênito de Judá, no capítulo 2, que foi mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus o matou. Aí cheguei no versículo 7 do capítulo 2, diz que os filhos de Carme foram Acá, o perturbador de Israel que pecou no anátema. Aí eu fui no versículo 13 por diante, aí fui vendo a questão de Jessé. Jessé gerou a Eliabe, a Abinadab, a Natanael, a Radaim, a Osé, e o 6º, e a Davi, o 7º. Aí eu fui vendo quem foram os irmãos de Davi. Aí no versículo 16 diz... Quem foram as irmãs de Davi, Zeruia e Abigail, e vem tanta coisa aqui, mas eu fui marcando, o que fui lendo, achando interessante, eu marquei, e deixei tanta coisa aqui interessante aqui, nessa genealogia, a ponto de que eu preparei um material, nunca ministrei esse material, mas eu preparei um material sobre a família de Davi, aplicado à vida de quem exerce liderança. E eu preparei, com a graça de Deus, um material, está guardado, há muitos anos está guardado aqui em casa. Eu não sei quando Deus vai me dar graça para eu poder destrinchar e preparar um livro com ele. Mas eu tenho um material guardado aí sobre Davi e a sua família. Repito, aplicados a quem exerce liderança. A família de Davi aplicando a liderança. E um negócio bem interessante que Deus me deu.
Quando foi no capítulo 7 aqui, versículo 2, tem aqui, ó. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaía, e Jeriel, e Jamai, e Bissão, e Samuel, chefe das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. Aí grifei isso aqui, ó. Varões de valor nas suas gerações. E aí vem uma mensagem. Nas gerações sempre Deus levantará pessoas de valores. E aí para quem é pregador, é uma deixa tremenda para quem é pregador aí. E encontrei tanta coisa interessante aqui, irmãos. Olha aqui, capítulo 7, versículo 23. Meu Deus do céu. Mas em si, tem para onde não. Versículo 23 do capítulo 7 diz aqui, ó. Depois entrou a sua mulher e ela concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E aí eu achei interessante, grifei isso aqui, olha, colocou o nome do Bruguelo Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E está aqui grifadinho, algo interessante, que pode ser utilizado em algum episódio aí afora de ensino ou de pregação. E foi tanta coisa boa que eu achei aqui, irmãos, que está aqui grifadozinho. Então, olha, não fujam das cronologias, leiam as cronologias que está na Bíblia Sagrada, porque essas cronologias, Deus vai ter algo para a sua vida, Deus vai temperar a sua vida com alguma coisa nessas cronologias que está aí. Agora basta a gente ler, Olha, irmão, vou confessar, confessei a Deus, né? Deus em primeiro plano, mas eu vou confessar a vocês também. Teve um dia que eu disse a Deus, Deus, eu vou parar de ler a tua palavra. Eu vou parar de ler a tua palavra, porque eu estou lendo a tua palavra e tu estás me dando tanto material para a liderança e eu não sei nem para que eu estou preparando isso. E eu vou parar e eu não vou ler não vou ler não a tua palavra, eu vou dar uma parada, porque é lindo e tu me dando material para a liderança. Me dando material para a liderança e o melhor que eu faço é eu dar uma paradinha e tal, porque não dá certo não. Quando foi um dia, irmãos, eu estava em Piaçabuçu, deixa eu ver se eu acho, eu estava em Piaçabuçu, estava almoçando com minha família, a gente saiu para almoçar, vamos fazer um dia diferente hoje, aí, vamos almoçar ali, a gente foi. Em tudo que eu estava almoçando, de repente o telefone toca. Aí quando eu olhei, vi o nome de um pastor, presidente de uma convenção. Aí eu disse, oxe. Aí eu, alô? Aí disse, ô pastor Silva, pai do senhor, pois não, diga aí, o senhor deseja? Ele disse, meu querido, me diga uma coisa, como é que está a sua situação nessas datas aqui? Eu sei que está muito em cima, mas me diga como está a sua situação para essas datas. Aí eu disse, nobre pastor, até então está tudo ok. Está tudo ok, não tenho nada nessas datas não. Ele disse, eu preciso de você, que você venha aqui, no meu estado, participar de uma escola bíblica de obreiro. Você vai ficar com assunto livre e você vai ter, e ele disse, as cargas horárias, os dias que eu ia para ministrar, e pode vir. Eu disse, está certo. Então eu estarei aí. Ele disse, não se preocupe, me dê os seus dados para comprar as passagens, deixar tudo ok. E acabou, irmão, que eu fiquei olhando o seguinte, que dias atrás eu tinha preparado um material para a liderança. Tinha preparado com a graça de Deus. Ele está aqui na minha Bíblia, porque tem um bocado aqui que eu não estou achando. E eu preparei um material com a graça de Deus para a liderança. Preparei mais de um. E eu disse, para que eu estou preparando isso? E para que eu estou preparando isso aqui? Homem, sabe de uma coisa? Vamos deixar para lá. Jesus, vou deixar de ler. Mas o telefone tocou dias depois. E eu fui para este lugar. E cheguei naquele lugar e ministrei a palavra de Deus. E não deu para ministrar tudo, porque eu levei uns materiais a mais. Levei 3 assuntos para ser ministrado, mas não deu para ministrar tudo. Mas ministrei o que era necessário, que Deus certamente queria que fosse ministrado. Então veja, a gente não pode parar, irmão, isso é a realidade. A gente tem que ler a Bíblia, porque é tempero. Deus sabe o tempo certo que a gente vai usar aquele tempero, em qual local a gente vai usar aquele tempero. Tem material meu que Deus me deu, que se eu ministrei 2 vezes foi muito. E eu tenho material que eu só ministrei uma vez.
Só ministrei uma vez. E eu não sei quando é que Deus vai me dar a oportunidade de ministrar novamente aquele material. Mas eu tenho um número bom de material que Deus tem me dado. Mas o que Deus tem me dado, eu só posso dar quando Ele me dá o sinal verde para que eu possa ministrar. E quando a gente prepara algo que Deus nos dá, esse tempero vai ser utilizado no dia exato que Deus quer que seja ministrado. Conquanto a gente não pode deixar de ler a palavra de Deus e de preparar o que Deus nos dá, porque haverá o tempo exato para a gente ministrar a palavra do Senhor. O que cabe a mim, o que cabe a você, é ler a Bíblia Sagrada. Leia, irmão. Rabisque a sua Bíblia. Não é pecado você rabiscar, você grifar. Não, deixa eu grifar. Olha, eu tenho um material que Deus me deu. Eu nunca... Eu acho que eu ministrei uma vez, foi em Piranhas, em uma congregação, sobre os personagens que está na carta de Paulo a Tito. Eu peguei ali que Deus me deu, aí eu rabisquei rapidamente quantos personagens, e eu cheguei em um culto de doutrina na congregação, e disse, vamos dar uma pincelada aqui, irmãos. E eu dei uma pincelada com a ajuda de Deus, naqueles personagens que constam na carta de Paulo a Tito. E eu peguei e ministrei ali. Mas nunca mais ministrei, só foi uma vez. Não sei quando Deus vai querer que eu dê esse tempero novamente, e em qual lugar, se é aqui, se em outro lugar, quando Deus levar para trabalhar em outra localidade. Mas a gente precisa, irmão, é pegar e preparar. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler, vamos enriquecer a nossa alma com a palavra de Deus, vamos alimentar a palavra de Deus com a nossa alma, porque no tempo que Deus quiser, a gente vai ser usado por Deus para alimentar a alma daqueles que estão a ouvir. Meus irmãos, eu vou terminar por aqui pelo seguinte fato, porque se eu entrar na terceira característica, aí não vai dar para terminar. A terceira característica tem uns 3 ou 4 subpontos aqui, que aí não vai dar para a gente falar hoje. Então eu vou terminar agora, faltam 8 para as 9, e a gente deixa para a semana que vem, se Jesus não vier daqui para lá. Certo? Vamos ficar em pé. Domingo é culto, com a participação dos senhores, mas aí eu convidei uma moça para vir trazer uma palavra, espero que ela esteja aqui. Domingo lá, para ela, lá. É missões, é? Domingo é missões já? Vamos ficar em pé, irmão, orar ao Senhor. É porque vai vir alguém, já disse o presbítero, se vier mais uma outra pessoa para pregar, eu já envio lá para a congregação. Meus irmãos, o presbítero Clodoaldo, ele vai orar ao Senhor e eu impetro a bênção apostólica. Culto na casa do irmão Regis. Vocês sabem onde é. Estejam lá, irmãos, cooperando. Na casa de quem? Na casa de Maélia, né, Oliveira. Ó, irmãos, eu não estarei lá de novo, mas em um culto. Por quê? Porque eu tenho uma reunião. Eu assim, né? O ministério terá uma reunião amanhã à noite também. Então vai ser reunião pela manhã, à noite será uma AGE com AGO. Eu não estarei no culto mais uma vez. Culto de rua, irmão, quando eu não for, é por alguma situação, certo? Mas vamos embora lá pregar. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu peço orações pelo irmão Antônio Inácio, é auxiliar da congregação, os irmãos conhecem, é o esposo da irmã Cícera, está bem melhor, mas amanheceu um pouco, é uma recuperação lenta. Os irmãos orem por ele para que possa logo, logo estar em sua casa. Quantos mais precisam de oração? Oramos. Amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este dia, por esse momento, por mais um ano que estamos iniciando, meu Deus. Tome a frente em nossa vida. Oramos nesse momento pelo seu servo, irmão Antônio Inácio. Estenda as suas mãos em sua vida, para que a sua recuperação, Senhor, possa crescer a cada dia. Abençoe o trabalho amanhã, Senhor. Aleluia, na rua, na casa do irmão Regis. Tome a frente. O culto na congregação também, tome a frente, nos guarde e nos ajude,
nos leve para casa em paz, em nome de Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem. Fale com o seu irmão, dê a paz do Senhor, pelo amor de Deus.